Respeito é bom e eu gosto. E eu tenho certeza que todos vocês também gostam. E eu tenho certeza que ninguém deixa de gostar de respeito. Só que a gente precisa compreender o que está por trás desta energia, o que está por trás do respeito. E a gente precisa ampliar essa habilidade. Respeitar o outro, ser uma pessoa respeitosa, exige muito esforço, exige uma habilidade que é muito importante a gente colocar em prática. E é sobre isso que a gente vai conversar, porque um relacionamento sem respeito, ele não tem uma das bases fundamentais para poder dar certo. E quando este respeito ao longo do momento, ao longo, da trajetória da vida a dois, ele se perde, ele começa a trazer muitos problemas. É o primeiro indicador de grandes problemas. Vamos lá então? Porque é sobre isso, estamos aí na 8ª aula desta maravilhosa maratona e este é o conteúdo maravilhoso de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam aí, antenadas, ligadas. Eu estou tão feliz com o retorno que vocês estão colocando ali no grupo e até muitas pessoas estão me procurando ali no individual e colocando o seu crescimento. Eu já presenciei dentro da maratona resultados extraordinários com muitas pessoas, só que vocês foram um grupo diferenciado. Teve pessoas que declarou para mim aí, algumas mulheres que já conseguiram antes da primeira aula, somente com a interação que a gente realizou. Isso é possível? Muito possível. Tanto é possível que já aconteceu. Porque quando a gente se propõe de estar num caminho, mergulhar na sua mudança, perceber a sua situação, problema de outros ângulos e começar assim mudar a sua postura e o seu olhar, pode ser pequenas gotas, mas já faz a diferença. Vocês são um grupo muito especial. Ainda não tinha acontecido este grande feito. Geralmente acontece lá pela 2ª, 3ª aula. E vocês aí já conseguiram na primeira interação, antes da primeira aula. Então é um grupo pra lá de especial, não é verdade? Antes da gente entrar no conteúdo, vamos lembrar, para que eu estou aqui? Por que, Dani, que toda aula você faz essa retomada? Por que toda aula você faz esse lembrete? Porque é muito importante a gente não se desconectar com o nosso objetivo maior. O nosso objetivo maior é como se fosse esse combustível que vem aí te assoprar essa ferida que está aberta, que vem aí trazendo para ti a certeza. Olha, por aqui, mulher, que você tem que seguir. Lembre-se, é isso que você quer conquistar. Lembram de uma aula que eu já dividi com vocês, que aonde a gente quer chegar, quem sabe aonde quer chegar, não é qualquer lugar que vai ser bom, não é qualquer lugar que vai querer ficar. Então é muito importante para reafirmar aonde você quer chegar. Essa maratona, então, você entrou nela porque você precisa e você quer melhorar a sua relação consigo mesma, para melhorar a relação com o seu parceiro e melhorando assim a relação em todos os relacionamentos. Isto é muito evidenciado nos processos de coaching. Muitas mulheres me procuram para melhorar o relacionamento ali com o seu parceiro e no andar da carruagem elas dizem para mim: Dani, melhorou com os filhos, melhorou com os pais, com os amigos, com colegas de trabalho, melhorou com tudo, Dani. É incrível como o poder do coaching é, avalaçador. É verdade, porque quando a gente mexe um ponto da nossa vida, quando a gente trabalha a melhor em um ponto, nós somos seres integrais. Nós não somos feitos por gavetinha, que cada gaveta a gente guarda uma coisa. Aquela nossa postura do relacionamento a dois vai levar para os outros relacionamentos esta grande mudança. Então, prepare-se para ajustar muitas coisas na sua vida. O seu mundo vai ser reorganizado. Você vai ver este mundo e as suas situações, problemas com mais clareza. E nessa clareza você vai ter mais sabedoria, porque você vai acessar o seu mundo interno. Você vai estar aí fazendo uma reforma.
A maratona, ela te dá essas pitadas, ela te dá uma demonstração do quanto é fantástico investir em autoconhecimento, investir em si mesmo, se dar este tempo e essa oportunidade. Ela é um grande desafio, porque você precisa se dar conta de que é muito trabalhoso, com certeza, né? Nada se constrói do nada, é preciso colocar a mão na massa, é preciso cuidar da semente, é preciso conhecer o solo, e é isso que você está fazendo. Você está conhecendo o seu solo, você está conhecendo o seu coração, você está tirando deste coração crenças limitantes que você estava amarrada. Já estamos na 8ª aula e muitas coisas você já se deu conta, porque você não merece, né? Ou melhor, você merece nada mais e nada menos que um relacionamento feliz, de muita entrega, para poder cumprir aí a sua missão. Estamos vivendo um momento emergencial, que todo mundo está em busca da vacina, todo mundo está em busca da cura de um vírus que está nos perturbando. Num vírus tão danadinho, tão simplesinho, que mata com água e sabão, mas que ele foi tão devastador nos relacionamentos, na economia, no social, em tudo da humanidade. Ele afetou drasticamente. Então nós estamos neste período emergencial, em busca da vacina, e na maratona você está tendo acesso a essa vacina, a vacina que vai assim recuperar e restaurar a saúde do seu relacionamento. Nesta busca, você vai perceber que você vai mudar o seu jeito de ser. Você vai deixar de ser menos agressiva ou menos passiva, porque tem mulheres que são muito passivas ou são muito agressivas. São aí as duas pontas. Lembra da aula que falava sobre o equilíbrio? Não precisamos ir no 8 nem no 80, a gente tem que achar este equilíbrio, ser mais assertiva. No processo de coaching você descobre a sua versão mais assertiva. Serão 10 aulas que você vai encontrar todos os pilares, 10 aulas que você vai ter um olhar diferenciado de algumas ferramentas que eu estou dividindo com você para melhorar aí esta relação. Os nossos encontros são sempre às 20h30 pelo canal do YouTube. Não deixa de assistir essas aulas. Se você não assistiu ainda da aula 1 até a aula 7, antes de ir para 8, eu sugiro que você assista. Aproveite este conteúdo que eu fiz com muito carinho, com muita entrega para você. Eu estou dando para você e dividindo com você gratuitamente tudo que eu já transformei nessas 600 e poucas mulheres. Está aqui à sua disposição, com um simples toque aí na sua tela do celular ou na tecla do seu computador. Você vai ter acesso a este conhecimento que vale ouro, que pode aí transformar o seu relacionamento. Acompanhando essa maratona toda desde o início, assistindo todas essas aulas, revisando todo este conteúdo, fica aí a grande dica. Ah, mas eu não entendi muito bem o que a Dani quis falar lá no equilíbrio. Vai lá e assiste. Repita, assista várias vezes. Tudo aquilo que a gente treina, tudo aquilo que a gente estuda mais, a gente vai melhorando. Além de você ter a possibilidade de colocar aqui as suas dúvidas. Este barulho foi o meu gatinho, tá? Meu gatinho está solto por aqui. Ele é um filhotinho e ele está aprontando todas. Se eu prendo ele, ele vai ficar miando, vocês vão ouvi-lo. E se eu deixo ele solto, como ele é filhotinho, ele tá brincando. Então, se vocês escutarem algum barulhinho, é o meu gatinho Tom que tá fazendo a festa, porque eu tive que soltar ele. Mas antes, né, de falarmos sobre o conteúdo propriamente dito que eu organizei hoje para vocês, né, que é essa questão do respeito, vamos ao nosso resumo? Eu sempre gosto de resgatar e trazer esse resumo, porque partindo de todas essas peças que eu já falei, eu vou conectar uma peça nova, que é o respeito, não é verdade? Então vamos lá. É muito importante, né, você se relembrar do que já foi estudado e afirmar sempre a sua caminhada. Um dos primeiros pontos é retome sempre a história, retome sempre a sua missão, o seu propósito de vida. Dani, eu ainda estou
bagunçada, eu ainda não sei qual é a minha missão de vida, eu ainda não sei qual é o meu propósito. No processo de coaching você consegue se conectar e você consegue descobrir qual é a sua missão de vida. Isto é fato. Nas primeiras sessões de coaching você consegue descobrir. Mas se você já descobriu, se conecte com esse primeiro momento, com as energias gostosas que te levaram a estar aí decidindo estar com essa pessoa, decidindo estar dentro de um relacionamento, enfim. Porque muitas pessoas levam a vida de uma maneira que não se amarram em relacionamento nenhum. Elas curtem o momento. Tá tudo certo, não tá nada errado, cada um tem que seguir aquilo que preenche o seu vazio. Se isso está muito bom e muito bacana para algumas mulheres, tá tudo certo. Agora, se você já descobriu que viver uma vida dois, ter alguém para poder compartilhar momentos bons e momentos ruins é o que você procura, então vamos lá que você está no lugar certo. Se conecte aí com isto que eu acabei de falar, com a sua história, com o seu propósito de vida. Cuidado para não cair nas ciladas, perceber que a decepção que você está tendo é porque você aí colocou muita expectativa, você criou um mundo que não era o mundo real. Então, assim, o mundo ideal a gente tem que programar, a gente tem que idealizar? Tem, mas tem que trabalhar para chegar nesse mundo ideal. Então, não dá pra gente se frustrar demais. A frustração, ela vem porque a gente se decepciona por um patamar que a gente criou muito além. Põe o pé no chão, trabalhe com o que você tem, construa o que você tem agora de real. Esse real vai se tornar ideal um dia, mas é necessário você não cair nessa cilada. Percorra sempre o caminho do meio, né? Buda já dizia, o caminho do meio é o caminho sagrado. O caminho do meio é o caminho que tu vai construir com a pessoa que está do teu lado. Não adianta você ficar no meio e ele estar no extremo. Vocês têm que vir para o meio, né? Ai, Dani, como é que eu faço para trazer o meu parceiro para o caminho do meio comigo? Desenvolvendo o teu poder de persuasão. E o teu poder de persuasão, de ter a palavra certa, de ter clareza, de saber se comunicar, no processo de coaching você também desenvolve essa habilidade. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Ser persuasivo faz a pessoa ser empoderada. A persuasão faz parte do empoderamento, faz parte do poder. Todos nós temos esta habilidade, só que a gente precisa desenvolvê-la. Quanto mais eu trabalho, melhor ela fica. Trazendo assim também, né, como eu já pincelei aqui no começo, este grande poder do equilíbrio, ser uma mulher equilibrada, ser uma mulher que sabe colocar a palavra no lugar certo, ter a ação correta, de não ficar deixando a sua menina, sua adolescente tomando conta da situação. Isto aí já é o grande elixir para resolver qualquer problema. Esteja sempre presente no aqui e no agora, mantenha este equilíbrio. Cuide dos seus sabotadores. Já identificou algum de seu sabotador? Como é agora que eu preciso, Dani, fazer aí para desativar esses sabotadores, transformar eles em energias vibrantes, né? Está levando essas crenças limitantes em crenças facilitadoras. No processo de coaching você descobre isto, mas você já identificou algumas, você já sabe o caminho aí de como estar trabalhando. Pare de se auto-sabotar. Muitas pessoas se sabotam, muitas mulheres, e acham que é o seu parceiro. Aí quando isso acontece, fica meio sem pai, sem mãe, né? Porque antes jogava culpa pra cima dele. Agora não posso mais, porque eu sei que é eu que me saboto. Então o que eu vou fazer para diminuir este auto-sabotador? Invista no autoconhecimento para você desativar esta bomba o quanto antes. Para você se livrar dessa energia, né? Que sabote tudo bem. Um relacionamento evolutivo e revolucionário, onde ambos dos integrantes do casal crescem e florescem, é necessário ter um plano, é necessário ter uma coordenada, para você não se perder de si mesmo. Quando eu tenho um plano estratégico, bem escrito, bem elaborado, saindo da minha mente, saindo do mundo da palavra, indo para o mundo da ação,
Quando eu faço isso, eu tenho meio caminho andado e eu não me desprendo de mim mesma, eu não me perco de mim mesma. Muitas mulheres estão com seu relacionamento em pedaços porque elas se perderam de si mesma. Elas viveram uma vida cuidando e cultivando só o crescimento do outro. Se perderam de si e agora para onde que eu vou? Não existia um relacionamento, um planejamento e uma ação. Então é muito importante. Muitas pessoas estão na vida distraída, né? E a gente se trai. Dentro da distração tem a palavra traição. Muitas mulheres colocaram aqui que foram traídas. Quando a gente trai alguém, é porque a gente traiu primeiro a si mesmo. Lá no e-book que eu escrevi sobre a traição, se você ainda não leu, você precisa ler. Aquilo também é um ingrediente, aquilo que eu digo o e-book, é um ingrediente emergencial para você aí se prevenir ou você curar dessa traição. Quando eu vejo o problema de outro, com outro olhar, para o outro prisma, eu estou aí me curando dessa situação que eu me encontro. Vamos colar tudo isso agora com uma história? A história de uma coach que eu vou trocar com vocês hoje é a história de uma pessoa que eu vou colocar o que ela estava passando em relação ao respeito para colar com o conteúdo. Eu sempre gosto de colocar a história de alguém verdadeiro que passou pelas minhas mãos, o que ajudar ela também me inspirou a escrever tudo isso para estar ajudando você agora. Uma coisa se conecta com a outra. As experiências, as vivências, as construções dos estudos e dos conteúdos me levam a ter bastante argumento e bastante propriedade para ajudar você e todas as mulheres deste país afora que desejam restaurar o seu relacionamento. Como eu já falei, o respeito, ele é um antídoto, tá? Ele é um antídoto infalível para qualquer relação. Se isso não tiver numa relação, já não é relação, né? Desrespeito não combina com relacionamento. Quando não existe o respeito, é sinal de que a sombra do mal, uma maldade muito grande, tomou conta da relação. Preste atenção quando eu falo em maldade. Quando eu tô falando em maldade, eu não tô falando nada do externo, eu tô falando de dentro. Dentro de mim, dentro de ti e dentro de todo ser humano existe o bem e o mal. Se o mal não tivesse dentro de mim, eu não iria realizar alguma ação maldosa. Por quê? Porque eu não iria identificar ele. Tudo o que o homem, o que a mulher, quando eu falo homem de ser humano, tudo que o ser humano provoca de maldade é porque ele tem um benefício próprio. Ele está fazendo aquilo inconscientemente, achando que está certo ou querendo fazer por maldade mesmo para puxar o tapete de alguém, se desfazer de alguém, enfim, criar essa situação para prejudicar o outro. Então, maldade não é um bichinho com rabo e um garfo na mão, tá? A maldade não é algo que eu compro, não é algo que, enfim, a maldade tá aqui. Sabe aquela história do lobo do bem e do lobo do mal? Os dois vivem dentro de mim. E eu preciso, né, acessar este lobo do mal também para me entender o que é maldade, para mim parar de jogar a responsabilidade e a culpa no outro quando eu cometo um ato insano, quando eu cometo um desrespeito. Então este lobo bem e lobo do mal tá aí dentro, agora vai daquele que você está alimentando, ok? Então essa maldade já apareceu, essa sombra de maldade já apareceu neste relacionamento. Ele está começando a se tornar um relacionamento tóxico, ao ponto de tornar-se aí um relacionamento abusivo. Preste bastante atenção. Em um caso específico que me chamou bastante atenção, como eu falei para vocês de uma coach, ela não conseguia dialogar com seu parceiro. Ela chegava perto dele, a perna estremecia, a boca secava, o coração acelerava e ela não conseguia falar. Ela não conseguia manter um diálogo. Quando ela dizia aquilo para mim, ouvindo ela, eu pensava comigo, meus deuses, como que pode uma pessoa viver com alguém há 15 anos, que era o caso do relacionamento dela, e há 15 anos ela viver assim, encolhida como uma concha,
que ela não consegue falar o que pensa, o que sente. É muito triste isso, né, gente? Você viver com alguém que você não pode dizer nada. Nossa, isso é um dos desrespeitos piores que existem, porque aí é o começo de tudo. A maldade começa aí, quando você não tem nem o espaço para poder falar o que você pensa. Isso é muito triste. Claro que isso tem uma causa. O jeito dele de ser assim, tão controlador, de não deixar ela falar, e o jeito dela de ser bem encolhidinha e não conseguir falar, já responde aí a peça do quebra-cabeça. Um homem assim não vai procurar uma mulher falante. Um homem assim não vai procurar uma mulher atuante. E não é nem procurar, é energia que se atrai. Ele não vibra nessa energia. Então, e por que ele age assim, né? E aí, se eu for puxar aí e querer resolver a situação, nós vamos ficar aí 2 dias conversando para fazer uma análise comportamental. Por que ele é assim e por que ela é assim e os dois agem assim? Tem uma razão de ser. Quando desativa esse sabotador, uma crença potencializadora vem e ativa e melhora a sua ação. Enfim, eles não conseguiam conversar, a comunicação dele para ela era muito agressiva. A partir do momento que a comunicação dele era agressiva, ela reagia agressivamente, porque toda ação tem uma reação. Isso estava criando um abismo entre os dois. A sintonia deles já não existia mais. No processo de coaching, ela parou de culpar ele, porque ela entendeu que não era só ele que tinha culpa. Ela, lá na infância dela, ela estava repetindo a história dos pais dela. O pai dela era assim, por isso que ela já escolheu um homem assim também. A mãe dela sempre teve a posição como ela, de se encolher diante de um homem agressivo. E ela estava repetindo a história dessa família. E aí o que aconteceu? Quando ela entendeu isso, ela parou de culpá-lo, porque ela não fazia nada para melhorar. E o que ela fazia era só do jeito que a mãe fazia, que a mãe apanhou muito, tornou-se aí um casamento muito agressivo e muito abusivo. E ela se encolhia para não chegar neste ponto que a mãe fazia. Por um lado, ela foi até muito esperta de não repetir a ação da mãe. Ela tinha aquela postura, mas não repetiu a ação. Pelo menos ela não foi agredida fisicamente, e ela procurou ajuda. E no processo de coaching, ela percebeu que ela precisava desenvolver a habilidade de se comunicar. Quando uma pessoa se comunica eficaz e melhora o seu poder de persuasão, ela consegue desmontar qualquer agressor, porque ela não vai revidar na mesma moeda. Revidar na mesma moeda é querer pagar fogo com gasolina. Não se esqueçam disso. E ela estava fazendo dessa maneira e daqui a pouco ia chegar no período muito drástico da agressão física, como eu falei. Então ela foi lá, encontrou a chave, né? Encontrou a habilidade, ela praticou muito, ela se preparou para essa prática, para estar fazendo uma comunicação assertiva. Ela deixou de ser passiva, deixou de usar a agressividade e se tornou aí uma mulher assertiva. Dessas 3 maneiras de comunicação, existe a habilidade certa. A gente só consegue fazer o certo quando a gente compara com o errado. Por quê? Eu já identifiquei que o agressivo e o passivo é errado, então agora eu não sei mais como faz o certo. Eu acho 10 quando uma mulher chega para mim e diz: ai, Dani, eu sei que isso é errado, eu sei que isso é errado, mas eu não sei fazer o certo. Eu digo: aleluia! Significa o quê? Que você está pronta para mudança. Agora, quando a pessoa diz: não, isso aqui não está errado, não. Como algumas pessoas, de repente, pode estar ainda na 8ª aula achando isso. Não, isso é o que eu estou fazendo, não está errado. Não, a Dani, me desculpe, mas isso não está errado. Aí, quando eu sou dona da razão e quando eu não me permito ver a ação que eu estou fazendo, aí a mudança é mais difícil, o processo curativo é mais difícil. Não que seja impossível, mas vai ser mais doloroso para a pessoa, porque existe a mudança de goela abaixo.
Se tu não te prepara para mudança, fazendo uma mudança programada e curando as tuas feridas, vai ser mudança de goela abaixo. E essa mudança de goela abaixo vai, como já diz o termo, né? Vai passar estragando tudo e te machucando demais. E a tua feridinha assim vai ficar enorme. Então é muito importante, né? Perceber e analisar. Ou melhor, quando a pessoa diz assim, Dani, eu tô analisando tudo que tu estás dizendo, mas ainda não tá no meu momento certo. Eu não consigo ainda perceber. Melhor, já tá aí num 30% da mudança. Eu, enquanto coach, vou usar outros mecanismos e outros modos de fazer a pessoa enxergar, vou estar um pouquinho mais na selva da pessoa para fazer ela perceber. Não se esqueçam, no processo de coaching, todos têm o seu tempo. Não existe o certo e o errado. O coach que está na frente do coachee, com o processo de coaching, são 3 palavras muito próximas, mas bem específicas, ele vai buscar as ferramentas para fazer as sinapses, as conexões neurológicas para você enxergar. Se não adianta eu dar uma receita pronta, uma simpatia. Se eu tivesse esse poder, né, de dar uma simpatia que em 3 dias você recuperasse o homem amado. Não existe isso. Isto não existe. Agora, existe um preparo para mim poder reconstruir e mostrar para esta pessoa que tinha muitas coisas que não estavam certas no nosso relacionamento e que eu hoje percebo que eu fiz também que não estava certo e nós dois podemos fazer juntos se você assim desejar, porque ele também vai ter que querer, né? Muitas pessoas colocaram, Dani, tá chegando no fim, ele não quer. Pode acontecer, gente, certo? Amor de marido e mulher pode acabar. Isto vocês podem ter certeza. Isto pode acontecer. Agora, é possível restaurar, né? E se o outro não querer, a gente tem que se preparar para começar com outras pessoas, porque você merece ser feliz. Agora, não dá para pensar assim, eu já tô no final desse daqui, vamos lá, vou me preparar e vou começar pro outro, vou cair nas baladas, a fila anda. Isso é errado. Porque tu não te curou e tu vai atrair uma pessoa pior do que essa que estava aí. Ou melhor, não existe ninguém pior e nem melhor, né? Problemas iguais a este que você está aí na sua frente. Porque você tem que entender que esse que está sendo pior para ti vai ser o amor da vida de alguma mulher. Louco isso, né? Quando as minhas amigas se separam, eu fico pensando, vou dar um tempo para me analisar, né? E depois eu vou lá e converso com a outra que tá com o cara. A outra elogia, uma rasgação de seda, tá vivendo um mar de rosas. É a mesma pessoa. Como explicar isto? Aí eu digo, estou certa na minha teoria que eu desenvolvi dentro aí da maratona a arte de ser bem-sucedida no amor. É uma questão de energia, bate com teu santo. O que machucou aí com o outro que tu não gostou foi as tuas feridas que foram atingidas. Tá muito mais em ti do que nele. E tá muito mais na ferida dele que na tua. Então é necessário curar esta relação. Por isso que eu acredito, né? E por isso que eu afirmo, é possível restaurar, reconstruir um relacionamento. Porque eu já fiz isso com muitas mulheres e essa teoria eu provo sempre com esta comprovação que eu estou dando aqui para ti. Vocês também conhecem, tenho certeza, de muitos homens que deixaram das mulheres, estão muito bem agora com outras e sendo muito felizes. Tenho certeza que vocês também conhecem. A minha coach conseguiu aprender a desenvolver essa habilidade e ela hoje está muito bem e muito falante, muito atuante. Lembra aquilo que eu disse que desenvolve nos outros pontos? Ela administra a empresa dela, ela está muito mais empoderada, aumentou as vendas, o financeiro dela cresceu. Ele agora olha para ela e diz, Dani, não sei o que tu fez com essa minha mulher, mas eu tenho outra mulher. Olha só o que eu ouvi desse homem. Porque elas trazem para mim a fala deles, né? E quando a gente se encontra, porque muitas estão aqui pela minha cidade é pequena, quando a gente se encontra, esse homem disse isso pra mim, não sei o que tu fez com a minha mulher, mas a minha mulher tá diferente, até o andar dela é outro. Postura,
Postura é tudo, né? A partir do momento que eu me posiciono diferente, tudo vai ficando diferente. Olha as provas que eu trago para vocês aqui, né? Do quanto tem o poder do coaching aí para desenvolver este autoconhecimento com essa teoria, com este programa que eu desenvolvi. Vamos falar agora, entrar depois dessa história inspiradora, né? Se ela pôde, vocês também podem. Dessa história, a gente vai partir do conhecimento propriamente dito. Respeitar o seu parceiro implica num grande viés. É o primeiro passo da receita para você ter respeito. Você precisa respeitá-lo. Você precisa admirá-lo. Tudo que a gente quer, a gente tem que dar. Sabe aquela história que a gente tem que... a gente tem que dar para receber? Não, a gente tem que receber para dar. Se essa pessoa não está te respeitando, sabe lá como foi a infância dele, sabe lá se ele foi respeitado. Então, para ele aprender o que é respeito, ele tem que interagir com respeito. Ele tem que entender, ele tem que sentir na pele. A gente não pode mudar ninguém. A gente tem que entender isto. E a gente vai achar um caminho dessa convivência. Tem coisas no meu marido que eu não gosto. E cada vez que passa o tempo que a gente fica junto, essas coisas que eu não gosto se diminuem mais. E também tem coisas em mim que ele não gosta. Eu sei disso, porque a gente conversa e a gente troca, né? Então, assim, quando me toca alguma coisa nele que eu não gosto, não tocou em nada machucado em mim. Eu não gosto. Eu respeito ele porque ele faz assim e tá tudo certo. Agora, quando toca uma ferida da gente, é que a gente não consegue aceitar. A gente quer mudar o outro. E a gente faz o quê? A gente ajuda, a gente encaminha, a gente fala, a gente vai no diálogo. Existe um tempo de. Existe um tempo que daqui a pouco ele vai modificar. Claro que eu tô dizendo para vocês coisas simples, né? Que não afetam, assim, o dia a dia e o cotidiano do nosso relacionamento. Teoricamente, vamos para a parte teórica agora. Teoricamente, todos nós, né? Todas as pessoas concordam que respeito no relacionamento é essencial. Por fazer uma pesquisa, todo mundo diz isso. Mas, no entanto, no curso dos nossos próprios relacionamentos, no percurso do dia a dia, geralmente nós ignoramos alguns comportamentos que são completamente, comi a palavra aqui, completamente prejudicial. Existem algumas coisas que são prejudiciais no relacionamento e agora eu vou abrir este segredo para vocês. Respeito na relação, como eu já falei, ele é tão importante quanto o amor. Aliás, amor, ele só é a cola. Amor é o que te faz ter aquele motivo de ter encontrado alguém e de ter conquistado essa pessoa. E de ter aí ficado com ela. Mas o limite que nós damos ao outro e não invadimos o do outro também, o espaço do outro, está nesta comunhão. Se você está sendo desrespeitada, é porque você baixou guarda e você não determinou um limite. Se você, né, não está respeitando o seu outro, o seu parceiro, você também não está respeitando este limite. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar a família, né? Eu vim de uma cultura, eu tenho uma família, você veio de outro, meu marido de outro, enfim, nós temos jeitos diferentes. Em algum momento que a gente discutiu sobre alguma coisa, ele queria jogar essa desculpa que eu estava agindo assim, porque a minha mãe é assim. Eu digo, epa, para aí, limite para você. Minha mãe é sagrada, minha mãe é importante para mim, eu sei das dificuldades da minha mãe. Só eu posso dizer e só eu posso relatar e falar até mal, porque é minha mãe. Agora você não. Limite aí. A mesma coisa que eu também respeito a sua mãe e não falo da sua mãe. A gente pode trazer o problema das duas, que a gente tá aqui, interfere na nossa relação, na nossa comunhão, e a gente dá limite para as duas. Que a gente também tem que dar limite para a sogra, tem que dar limite para a filha, enfim. Nós precisamos dar limite para todas as pessoas.
O respeito, ele surge do limite que eu dou, até com um amigo seu. Um amigo seu fez uma brincadeira que você não gostou. Se você olhar nos olhos dele, é teu amigo, e tu dá limite para ele dizer, olha, que seja a última vez que você faça isso, porque isso me magoou, isso não ficou legal, isso me envergonhou diante de algumas pessoas, tu deu limite pro teu amigo. Não é verdade? A gente precisa dar limite assim também pro nosso parceiro. Porque se eu não der este limite, ele acha que tá tudo certo, porque ele não tem bola de cristal. Agora, se você está dando limite e ele tá ultrapassando, aí calma que nós já vamos chegar lá. Então, o primeiro passo é você aprender a dar limite, certo? Geralmente, quem não sabe dar limite é uma pessoa que não tem limite, porque você precisa desenvolver o limite em você mesmo. Uma pessoa sem limite é uma pessoa sem noção, que ela fala pelos cotovelos, que ela invade o espaço do outro, que ela não tem compreensão do certo e do errado e ela vai achando que não é para ela tá fazendo para o outro tudo bem. Ela não consegue se colocar no lugar do outro com tanta facilidade. Isso acontece. Então você avalie. Se você não está conseguindo dar limite para o outro, pode ser que você não tenha limite também. Então, desenvolva essa habilidade de limite. De repente, você foi uma criança, foi uma adolescente que não recebeu estes limites. Eu tô aqui dando suposições, eu tô chacoalhando, sacudindo você para fazer você pensar na solução que você precisa, certo? Então, o primeiro passo é você entender que é necessário dar esse limite, que é necessário respeitar o limite do outro também. Nós podemos sim, né, divergir de ideias. Isso é muito natural. Eu e meu marido, a gente pensa diferente um do outro. Só que quando é pra gente tomar decisão, quando é pra gente avançar, a gente precisa pensar igual. Ou um ceder e o outro ceder para existir essa comunhão. Porque se só eu ceder vai ser assim, se só ele ceder vai ser assim. Isso aqui não é um relacionamento. Isso aqui é uma opressão. Relacionamento, somos estrelas de 5 pontas que a gente se atrai e que a gente vai se encaixando, e relacionamento é isto. Na tristeza, na alegria, na doença, na saúde e até a morte. É assim nas situações problemas, ou até a morte. Quando eu digo, não é a morte do corpo físico. Pode ser a morte e o término do relacionamento. Morte não é só corpo físico, não é verdade? Quando falo morte, luto, término. Muitos casais, tá, que se amam, mas não, eles são tão infantis, eles são pessoas grandes, pequenas, que deixam as crianças tomarem conta do seu lado adulto. Eles acham que discordar, certo? Isso não pode, tem que pensar como eu. Aí a sua criança birrenta tá tomando ação aí, ou o seu parceiro. É preciso fazer ele entender tudo isso. Olha, as diferenças são bem inerentes a todo ser humano. Nós somos diferentes um do outro. Só que o respeito precisa aparecer. Quando o respeito surge naquela diferença que está ali, é surreal os ganhos deste casal. Eu e meu marido, vou dar o exemplo meu aqui de novo para vocês. Eu e meu marido, nós somos água e vinho. Eu sou falante, eu sou dançante, eu sou cantante. Eu sou uma pessoa que chego num local, se tem um microfone, eu vou dar um jeitinho de cantar. Eu gosto, né, gente? Faz parte de mim. Eu sou bem relacionada. Eu vou passar por todas as mesas, eu vou cumprimentar todas as pessoas que eu conheço. Vou dar esse tempo, né? Vou tirar esse tempo. E se eu não conheço, dou um simples olhar, um simples sorriso. Eu não converso só com quem eu conheço. Eu sou bem sinestésica, né? É difícil chegar no lugar e passar despercebida, porque eu vou lá com a pessoa, eu vou fazer a causa, eu vou dar um sorriso, eu vou dar um contato com essa pessoa. Ele não. Se tu chega nele, ele vai falar. Começa por aí, só uma diferença que eu tô dando para vocês. Só que nós desenvolvemos, né, nesses nossos dois jeitos de ser, uma sintonia que um complementa o outro. Eu falei aqui a diferença que ele tem e que eu tenho, só que tem coisas boas que ele também tem e que eu não tenho. E a gente trabalha nessa trama,
A gente trabalha aí juntos nessas 4 mãos. É por isso que nós estamos há 28 anos. E nesses 28 anos, as dificuldades dá para contar nos dedos até de uma mão que falta um dedo. Dificuldade que eu quero dizer assim, grande, né? Que fez a gente parar e pensar assim, e aí, vamos continuar ou não? Até nessa mão aqui que falta um dedinho, eu consigo contar quantas vezes aconteceu conosco isso neste 28 anos, né? Que a gente se relaciona. Só que nós encontramos este caminho do meio, que é o respeito. E o segredo tá aí no respeito, porque ele sabe que isso é importante para mim. Ele sabe que eu gosto de dançar, que eu gosto de cantar. Até a aula de dança ele foi fazer, mas não adianta. Ele tem dificuldade. Então, ele soube 2 passos ali, ele aprendeu. Quando toca aquela música, eu vou lá, tiro ele para dançar naqueles 2 passos. E a maioria eu danço sozinha e tá tudo certo. Danço próximo dele, danço com outras pessoas. E não existe essa questão do ciúme, não existe essa questão de posse. Porque ele sabe que eu tô ali para dançar, não tô ali para me relacionar amorosamente com ninguém. O respeito existe porque ele sabe que isso é muito importante para mim. Se ele não oportunizasse isto para mim, me desrespeitasse neste ponto, de repente eu era uma mulher, de repente não, eu iria ser uma mulher bem murchinha, bem fraquinha, bem falta de energia e que não poderia assim explodir na hora que a gente precisa também a 2, não é verdade? Por que que explode na hora que tá a 2, que é necessário? Porque eu tô completa. Quando eu digo a 2 é na hora do ato sexual e na hora dos momentos que a gente tá, né, nós dois juntos. Porque eu estou completa e eu estou ali inteira. Essa é a diferença de respeitar o meu parceiro em alguns pontos. Se a gente quer algo do outro, presta bastante atenção disso, tá? Se você quer algo do outro, você tem que dar isso pro outro. Se você quer limite, se você quer respeito, você tem que dar para ele também. Primeiro você tem que dar. Ai, Dani, isso é tão difícil. Tenta. É difícil, mas não é impossível. Tenta você fazer para você ver a reação que vai dar. E depois me conta, tá? O seu marido, se ele não está conseguindo, também tem uma razão de ser. E ele precisa, né? Ele precisa trabalhar isso. Ele só vai conseguir trabalhar isto se ele reconquistar este respeito contigo, ao teu lado. Então, respeito é uma construção diária. E nesse respeito aí que vocês vão construir diariamente, você precisa também ser uma pessoa muito respeitosa. Impor respeito é algo muito empobrecedor. Tudo que a gente impõe não vai dar certo. As coisas precisam ser construídas. Então, se você impor respeito, você vai ser uma mulher chata, autoritária, que vai afastar o seu marido de si. Então você precisa, né? Quem é assim é uma mulher tóxica, que o homem vai todo dia chegar mais tarde do trabalho, que ele vai inventar as coisas para fazer, então não dá para impor respeito. O respeito é construído. Você tem que lembrá-lo de que aquilo que foi feito não foi do seu agrado, te machucou. Isto não é impor, isto é fazer ele perceber. Porque se ele te ama e ele tá fazendo isto, foi porque ele não percebeu ainda, né? Brigas, discussões, volto a dizer, é a mesma coisa que apagar fogo com gasolina, né? Precisa resolver isto, precisa resolver a coisa que machuca. O outro demonstra amor por você, se ele demonstra, então se preparam para curar estas feridas juntos. Só apresente o estado de vida do seu parceiro. O que eu quero dizer com isso? O seu parceiro, se ele está sendo muito agressivo, se ele está sendo muito impulsivo, se ele não está respeitando você, isso significa que ele está vibrando numa energia baixa, numa energia de animal, numa energia de inferno. Pode ser essa energia com tudo que ele desenvolveu, então você precisa resgatar e restaurar tudo isso. Lembre-se, o que eu vou trocar aqui com vocês agora. Nós temos 3 cérebros, todos nós temos. O cérebro reptiliano, nós temos o sistema límbico, tá? E nós temos o sistema neocórtex. O reptiliano, ele é
a última vértebra, mais para baixo, a última vértebra aqui da nossa coluna tem essa glândula, certo? Que a gente chama ele de cérebro reptiliano, que é aquela que tu resolve as coisas na hora do pega pra capar, que tu tem que tomar uma decisão. O réptil é assim. A lagartixa, a cobra, eles não têm nem sangue, né? Eles são frios, por quê? Porque eles resolvem as coisas na hora. Se sente ameaçado, ataca. Pegou fogo, corre. Nós temos esse sistema. Só que nós já evoluímos. O homem, no decorrer da humanidade, desenvolveu o outro sistema, que está aqui mais no meio, que é a glândula hipófise, que é a fábrica de desenvolver sentimentos. Pela glândula hipófise, a gente tem ali o sistema límbico. O sistema límbico está em todos os mamíferos. Não só no homem, mas em todos os mamíferos. Eu estou contando aqui para você rapidamente a evolução dos 3 cérebros, tá? O sistema límbico é essa fábrica de emoção. Se você está muito emotiva, se você está resolvendo tudo à base do choro, à base do fiquei brava contigo, enfim, essa fábrica aí, esse sistema límbico precisa ser desenvolvido até chegar no neocórtex. O neocórtex, ele se concentra aqui no lobo frontal, que vai receber aí o hormônio mandado pela glândula hipófise, mas aqui vai ter o filtro. Aqui só o homem tem. Só o homem tem esse sistema neocórtex, que é só o homem que raciocina. Então, você precisa desenvolver a sua habilidade de raciocinar. Você precisa desenvolver o sistema neocórtex. E nisto, o processo de coaching te ajuda a pegar esta questão e trazer ela ao seu favor. Para a gente evoluir numa vida 2, a gente precisa ampliar esta visão. A visão do que eu posso fazer para contribuir e no que o outro pode estar aí me ajudando. Só que estes assuntos aqui eu vou entrar na próxima aula. Na próxima aula nós iremos conversar um pouco mais sobre as mudanças significativas. Agora eu vou ficando por aqui, mas lembrando de você lá no grupo colocar o que fez mais sentido para ti, de colocar as tuas dúvidas. Aproveita que eu estou por lá, eu faço questão de estar ali no grupo, respondendo para você, às vezes não na hora, mas durante o dia, depende da quantidade de perguntas que vai chegando. Aproveitem para você poder amarrar ainda mais essa sua caminhada. Amanhã a gente vai se encontrar neste mesmo horário. Não percam, porque vai ser muito importante para o seu crescimento. E vai lá no YouTube e no canal do YouTube, no Instagram, aproveitar também. E não deixe de me seguir. Vão lá, me sigam, porque você sempre vai ter algum conhecimento, bastante conteúdo voltado para aquilo que você precisa, ok? Um forte abraço e eu te encontro amanhã na próxima aula.